Mãe idosa era trancada todos os dias pelo filho viciado. Até que o cachorro Caramelo fez isso. O que começou como um dia qualquer numa pacata cidade do interior mudou tudo quando um cachorro Caramelo começou a cavar desesperadamente o quintal de uma casa antiga. Os vizinhos se entreolharam sem entender, mas o que ninguém sabia é que aquele animal estava prestes a revelar o maior segredo daquela rua. Dentro da casa, uma senhora idosa vivia há meses isolada, trancada todos os dias pelo próprio filho. Mas o que o Caramelo fez a seguir mudou o destino dos dois para sempre. Antes de continuar, curta o vídeo, comenta aí de onde você está assistindo e se inscreve no canal para não perder os próximos capítulos dessa história comovente que está só começando. Ela foi uma das professoras mais queridas da cidade. Hoje, mal vê a luz do sol. O filho, sufocado pelos próprios medos e vícios, acredita que está protegendo a mãe. Mas quando a janela da lavanderia vira ponto de encontro entre a senhora e o cachorro de rua mais astuto do bairro, nasce uma ligação inesperada, silenciosa, mas forte o suficiente para colocar em movimento uma rede de pessoas dispostas a ouvir o que ela tem a dizer, mesmo que suas palavras venham escondidas em potes de doce e partituras esquecidas. Prepare-se para uma jornada de descobertas, reviravoltas emocionantes e o poder dos laços que salvam, mesmo quando tudo parece perdido. Na pacata cidadezinha do interior de Minas Gerais, onde os dias passavam lentamente, sem pressa, havia uma casa azul velha e desgastada, marcada pelo tempo e pela solidão. Ali morava uma senhora idosa, conhecida na comunidade como a professora de música que um dia inspirou tantas pessoas, mas que agora se via presa dentro de sua própria casa, trancada todos os dias por seu filho, um homem que, apesar de adulto, ainda vivia às sombras de seus próprios vícios e frustrações. O filho, um homem de meia idade, passava a maior parte do tempo dentro de casa, em um estado de constante fuga da realidade. As pílulas que tomava, dia após dia, tornavam-no cada vez mais distante e ausente. Ele acreditava estar cuidando da mãe, mantendo-a afastada de tudo o que ele considerava perigoso para ela. Contudo, a senhora sabia que estava sendo prisioneira no próprio lar, seus passos limitados a poucas áreas da casa, suas conversas diminuídas a murmúrios que apenas o filho ouvia. Mas havia algo que ninguém esperava, um cachorro de rua, com pelagem caramelo, que frequentava o bairro e, ao contrário de outros cães, tinha algo de especial. Caramelo, como o chamavam os moradores da rua, não se tratava de um cachorro qualquer. Ele possuía uma inteligência rara e uma observação apurada, algo que tornava seu comportamento peculiar. Sempre que alguém passava pela rua, ele os observava com seus grandes olhos atentos, mas nunca se aproximava demais, como se tivesse um certo respeito pelo espaço dos outros. Em uma manhã abafada de verão, quando o calor parecia pesar sobre as telhas da casa azul, Caramelo estava mais inquieto do que o normal. Ele cavava freneticamente perto da janela da lavanderia da casa, sem saber que, ao fazer isso, daria início a uma mudança que ninguém poderia prever. Naquele dia, a senhora idosa estava sentada na cadeira de balanço na sala, olhando para o jardim através da janela, como fazia todos os dias. Ela não estava triste, mas sentia uma melancolia leve, uma saudade de tempos passados. Era ali, naquela pequena janela, que ela sentia ainda uma conexão com o mundo exterior. Porém, algo chamou sua atenção, o som incessante de um cachorro cavando na terra do quintal. Ela olhou pela janela e viu Caramelo, que, aparentemente, não parava de mexer na terra. O barulho ficou mais forte, até que Caramelo, com um último esforço, conseguiu fazer um pequeno buraco sob a janela. Seus olhos brilharam com uma mistura de curiosidade e determinação. Ele não sabia, mas naquele momento, sua missão estava apenas começando. A senhora, observando aquela cena, sentiu algo dentro de si despertar. Uma leve curiosidade tomou conta dela. Ela se levantou com dificuldade, apoiando-se na bengala, e caminhou até a janela. Quem diria? Um cachorro tentando entrar na minha vida, pensou, com um sorriso tímido. Caramelo, percebendo que ela o observava, parou por um momento. Seus olhos encontraram os dela, e, como se um laço invisível se formasse, ele se aproximou da janela,
colocando o focinho em direção à brecha que ele acabará de fazer. A senhora, tocada pela cena, abaixou-se lentamente até o nível da janela e falou, quase em um sussurro, você é ousado, não é mesmo, amigo? O cachorro respondeu com um suave latido, como se fosse uma resposta afirmativa. Nesse momento, algo dentro dela pareceu quebrar a rotina diária de solidão e prisão. Ali, naquele instante, ela percebeu que algo em sua vida estava prestes a mudar. Mesmo que fosse apenas um simples cachorro de rua, algo em sua presença parecia trazer uma sensação de esperança, uma lembrança de que a vida podia, sim, oferecer mais do que ela vivia. Ela voltou a se sentar na cadeira de balanço, olhando pela janela, mas agora com os olhos voltados para o cachorro caramelo que, com seu faro apurado e seu instinto, parecia ter encontrado um caminho para ela. O que ele não sabia era que a senhora, com seu espírito de resistência e coragem que ainda existia em seu coração, começaria a desafiar a prisão em que estava vivendo. Ele, com sua inocência e fidelidade, seria o início de tudo. Caramelo se afastou da janela depois de alguns minutos, mas sempre que passava por ali, parava e olhava com seus olhos atentos. O que antes era apenas uma rotina solitária para a senhora agora se transformava em um momento de reflexão. Ela sabia que, se algo pudesse mudar, seria por meio de um pequeno gesto, algo que até então ela nunca havia imaginado. A mudança estava no ar, e ninguém, nem mesmo o filho, poderia impedir o que estava prestes a acontecer. O cachorro caramelo, com sua presença silenciosa e constante, estava prestes a fazer a diferença na vida daquela senhora e, de alguma forma, seria o responsável por reacender a chama da liberdade e da esperança dentro dela. Os dias seguintes passaram-se como uma extensão do anterior. A senhora idosa, cada vez mais atenta aos movimentos de Caramelo, sentia que algo de importante estava se desenrolando em sua vida. Cada vez que ele aparecia na janela, cavando ou apenas se deitando na porta, ela sentia uma sensação de alívio, como se um pequeno pedaço da sua liberdade estivesse sendo restaurado. O calor do verão continuava, mas uma brisa suave parecia trazer consigo uma promessa de mudança. Naquela tarde em particular, depois de observar Caramelo por um tempo, ela teve uma ideia. Não sabia muito bem de onde viera a inspiração, mas pensou em algo que, até então, nunca teria ousado tentar. Por que não escrever? Sempre fora uma mulher de palavras, uma professora que guiava os alunos a expressarem seus sentimentos através da música e da poesia. Sentia falta disso, e escrever algo que fosse seu, algo que, talvez, tivesse sido esquecido por todos, inclusive por ela mesma. E foi assim que, com a caneta tremendo em sua mão, ela começou a escrever. Ela não sabia o que escreveria, mas as palavras fluíam como uma melodia que saía de dentro, sem esforço. Querido amigo, e foi assim que ela começou a carta, endereçada, curiosamente, ao próprio Caramelo. Era algo simples, mas carregado de significado. Ela falava sobre o quanto a presença dele lhe dava forças, sobre os dias tristes em que ela se sentia esquecida e sobre como, mesmo sem palavras, ele conseguia tocá-la de uma forma que ninguém mais conseguia. A senhora sabia que seu filho não entenderia esse gesto. Ele não compreendia nem as sutilezas dos pequenos gestos, muito menos a liberdade que ela começava a desejar. Com um suspiro, ela fechou a carta e, em um impulso, teve uma ideia ainda mais ousada. Em uma pequena caixa de chá, encontrou um pedaço de corda e uma sacola de pano que usava para carregar algumas coisas do mercado. Preparou tudo rapidamente, como se estivesse prestes a realizar uma missão secreta, e, com a carta nas mãos, se aproximou da janela. Caramelo estava ali, deitado no chão, com os olhos atentos como sempre. Ela olhou para ele por um momento e, com um sorriso suave, amarrou a carta na sacola de pano, que logo ficou pendurada na ponta da corda. Lentamente, ela jogou a sacola para fora da janela, observando-a balançar no ar até cair suavemente no chão, perto de onde Caramelo estava. O cachorro, curioso, se levantou e foi até a sacola. Cheirou o conteúdo por alguns instantes, com um movimento rápido, pegou a carta com a boca, como se soubesse exatamente o que fazer. Ele olhou para a janela, como se fosse olhar diretamente para ela, e então,
com o mesmo cuidado, começou a andar em direção à rua. Ela o observava com o coração acelerado. Algo dentro dela dizia que aquele gesto, simples e silencioso, era o começo de algo maior. E assim foi. Caramelo, com a carta na boca, se afastou da casa e, lentamente, começou a caminhar pela rua, como se estivesse em uma missão. Ele não sabia que sua jornada o levaria muito mais longe do que ele imaginava. Do outro lado da rua, uma jovem balconista, que sempre passava na porta da Casa Azul, viu o cachorro se aproximando com a carta. Ela o observou com uma curiosidade natural, mas o que mais a intrigou foi o fato de ele carregar algo tão inusitado, uma carta. Sem pensar muito, ela se agachou e pegou a sacola, retirando a carta de dentro. Seus olhos caíram sobre a caligrafia, que ela imediatamente reconheceu, embora há muito tempo não a visse, era a letra da antiga professora de música. O coração da jovem deu um salto. Ela sabia que algo estava errado. A professora, tão respeitada na cidade, agora vivia reclusa e ninguém sabia ao certo o que havia acontecido com ela. A curiosidade tomou conta da jovem, e, sem hesitar, ela correu até o mercadinho, onde sempre se encontrava com outros moradores da cidade. Chegando lá, ela procurou rapidamente por alguém que pudesse ajudá-la a entender a situação da professora, mas também sentia uma urgência, uma vontade de fazer algo por aquela senhora que um dia fora uma referência para todos. De volta à casa da senhora, a rotina continuava. O filho da idosa, como sempre, estava trancado no seu quarto, imerso em seus próprios problemas e medos. Ele mal sabia o que estava acontecendo fora de sua bolha de negação. Quando a senhora viu Caramelo de volta ao portão da casa, com um brilho diferente nos olhos, ela percebeu que ele trazia consigo algo mais. Ela não sabia ainda o que era, mas tinha certeza de que algo começava a mudar, e essa mudança não poderia ser ignorada. A jovem balconista, por sua vez, passou os dias seguintes a investigar, sem revelar o motivo para ninguém. Ela sentia, com uma certeza imensa, que a história daquela mulher precisava ser recontada. E mais, ela sabia que Caramelo estava no centro disso tudo. O cachorro, com seu jeito silencioso e seu faro apurado, havia se tornado o elo entre o passado e o presente, entre a senhora idosa e a cidade que um dia a venerara. A missão de Caramelo estava apenas começando, e as cartas, como mensageiras de uma verdade esquecida, começavam a se espalhar pelo bairro. Mas o que ninguém sabia era que essa história de liberdade, de descoberta e de reconexão levaria a um confronto interno do filho da senhora, que começaria a questionar o que realmente significava amar e proteger alguém. Os dias seguintes foram marcados por uma mistura de ansiedade e expectativa. A senhora idosa, ao se levantar cada manhã, sentia uma renovada energia em seu peito, uma sensação estranha de que algo importante estava prestes a acontecer. A cada vez que Caramelo passava pelo portão, ela se aproximava da janela, espiando-o com um olhar carregado de curiosidade. O cachorro parecia perceber sua presença, e, de alguma forma, havia algo no seu comportamento que dava a ela a sensação de que ele sabia exatamente o que fazer. E, de fato, ele sabia. Enquanto isso, a jovem balconista, que havia encontrado a carta, sentia um turbilhão de emoções. Ela passava os dias tentando entender o que aquilo significava, não só para a senhora, mas também para ela mesma. Caramelo havia sido o catalisador de algo que ela não conseguia explicar, mas sentia em seu coração. Ela decidiu agir. Durante um final de tarde, quando o mercado estava mais vazio, a balconista começou a conversar com alguns moradores mais antigos, mencionando a professora de música. As respostas que obteve foram cautelosas, mas algumas pequenas pistas começaram a se formar. Ninguém sabia ao certo o que tinha acontecido com ela, mas todos sabiam que, com o tempo, ela foi desaparecendo da vida da comunidade, como uma flor que murcha sem explicação. Ao chegar em casa naquela noite, a jovem sentou-se com a carta em mãos, sentindo que algo estava muito errado. A escrita da senhora era impecável, mas as palavras pareciam esconder uma tristeza profunda. Decidida a entender melhor, ela passou o resto da noite tentando decifrar as entrelinhas da carta, pensando em como poderia ajudar.
Sabia que, de alguma forma, Caramelo havia se tornado o elo entre ela e a senhora, e que algo precisava ser feito para resgatar o que parecia perdido. Do lado de dentro da Casa Azul, a senhora sentia a presença de Caramelo mais forte do que nunca. Durante os últimos dias, ela havia começado a escrever cartas regulares, pequenas mensagens que enviava através de sacolas amarradas com cordas. Caramelo se tornará seu mensageiro fiel, carregando as palavras com uma leveza e uma confiança que ela não encontrava em mais ninguém. Era como se o cachorro fosse a única pessoa, ou talvez o único ser, que realmente a compreendesse. Mas essas cartas, embora enviassem pequenas mensagens de esperança e carinho, também representavam o seu anseio por liberdade. Ela sabia que, ao enviar aquelas palavras, estava começando a estabelecer uma conexão com o mundo lá fora, mas também estava desafiando o controle do filho, que cada vez mais se tornava possessivo e autoritário. O filho, por sua vez, passava os dias trancado no quarto, imerso em sua própria dor. Ele não percebia as pequenas mudanças que estavam acontecendo ao seu redor. No entanto, algo dentro dele começava a inquietá-lo. À medida que os dias se passavam e ele notava o comportamento crescente de Caramelo, algo parecia despertar. Ele sabia que sua mãe estava se afastando dele, mas não entendia como ou porquê. A obsessão que tinha por protegê-la a qualquer custo não era mais suficiente para mantê-la ao seu lado. E a ideia de perdê-la, mesmo que fosse por algo tão simples quanto um cachorro de rua, começou a corroer sua paz interna. Enquanto a tensão se acumulava dentro da casa, Caramelo, com sua rotina silenciosa, continuava a ser a chave para a mudança. Ele chegava todas as manhãs e à tarde, sempre fazendo uma pausa em frente à janela, como se estivesse esperando por algo. Quando sentia que a senhora estava pronta, ele se aproximava da porta e se deitava, olhando para ela com os olhos cheios de compreensão. Naquela manhã em particular, a senhora estava mais decidida do que nunca. Sentia que o momento estava próximo. Após semanas de cartas e pequenos gestos, ela sabia que precisava tomar uma atitude. Já não se importava com as consequências, pois sentia que Caramelo lhe havia dado algo precioso, a coragem de agir, de recuperar a voz que ela pensava ter perdido. A senhora fez mais uma carta, mas desta vez, ao invés de apenas descrever suas emoções, ela pediu por ajuda, por uma intervenção externa. Ela escreveu de forma clara, explicando que precisava de alguém para ouvir sua história, que não poderia continuar vivendo da maneira como estava. Ela amarrou a carta na sacola de pano, e, com um último olhar para o cachorro, lançou-a pela janela. Caramelo, que estava logo abaixo, pegou a carta com a boca e, sem hesitar, correu em direção à rua, como sempre fizera. Ele não sabia exatamente para onde estava indo, mas algo em seu instinto lhe dizia que aquele era o momento certo. A balconista, que havia estado pensando tanto sobre o que fazer com as informações que tinha, estava na esquina da rua quando viu Caramelo se aproximando com a sacola. Seu coração deu um salto. Ela correu até ele, pegou a carta com uma leveza quase espiritual e a leu rapidamente. Era um pedido claro de ajuda. Não havia mais como ignorar. Ela sabia que precisava agir imediatamente. Decidida, ela foi até o rádio local e, com o apoio de alguns moradores mais antigos, organizou uma campanha anônima para encontrar a senhora. Não demorou muito para que a história se espalhasse pela cidade, mas o mais importante era que, naquele momento, uma rede de apoio começava a se formar, e Caramelo, o fiel mensageiro, era a figura central dessa transformação. A cidade nunca imaginou que algo tão simples como um cachorro de rua pudesse ser o agente de uma mudança tão profunda. O pedido de ajuda da senhora, enviado através de Caramelo, havia tocado os corações de muitos, mas também gerado um grande desconforto no filho, que começava a perceber o quanto sua mãe estava se distanciando dele. As reações começaram a se espalhar pela cidade. A campanha de apoio à senhora ganhou força rapidamente, e muitas pessoas começaram a se perguntar como ela estava, por que estava trancada e por que ninguém a havia percebido antes.
Porém, enquanto todos os olhos estavam voltados para o que estava acontecendo fora da Casa Azul, o filho se trancava cada vez mais em sua negação, resistindo à ideia de que algo poderia estar errado. O conflito interno do filho se intensificava à medida que ele notava a crescente atenção que sua mãe estava recebendo de pessoas de fora. Ele não compreendia a necessidade de apoio externo, não entendia a necessidade de sua mãe se abrir para o mundo. A possessividade que ele sentia por ela começava a transformá-lo em um ser ainda mais isolado e angustiado, e a relação entre os dois, que já era tensa, começou a se desgastar ainda mais. Ele não sabia como lidar com a situação e se sentia cada vez mais impotente diante da ideia de perder o controle sobre sua mãe. Enquanto isso, Caramelo, com sua presença constante, continuava a ser o elo silencioso entre os mundos. Para ele, tudo o que importava era ser leal àquela senhora que o acolhia com seus gestos simples, e era isso que o motivava a continuar levando as cartas, mesmo sem saber o destino delas. Ele sentia uma conexão muito mais profunda do que poderia expressar, e, aos poucos, foi se tornando o apoio que a senhora precisava. No entanto, a tensão aumentava. Um dia, enquanto o filho estava fora de casa, a senhora sentiu uma vontade inesperada de sair, de respirar o ar fresco da manhã. Era um desejo que havia sido reprimido por tanto tempo, mas que agora se tornava cada vez mais forte. Ela sabia que sair para o mundo lá fora seria um passo importante, mas a dúvida e o medo a paralisavam. Foi então que, mais uma vez, Caramelo apareceu à janela, como se soubesse exatamente o que fazer. Ele se deitou no chão com a cabeça erguida, olhando fixamente para ela, esperando. Ele era a única presença que transmitia segurança em um momento em que ela se sentia sozinha. Ela se levantou lentamente, sentindo os ossos rangendo devido à inatividade, mas uma força interna começava a guiá-la. Com passos hesitantes, foi até a porta da frente e, com um suspiro profundo, abriu-a. A luz do sol a cegou por um momento, mas logo ela sentiu o calor reconfortante em sua pele. Caramelo, percebendo sua decisão, se levantou e, com um olhar afetuoso, correu até ela, lambendo suas mãos com gentileza. A senhora sorriu, sentindo que, finalmente, estava dando um passo importante. Na rua, a jovem balconista estava por ali, como sempre, observando o movimento. Quando viu a senhora e Caramelo saindo da casa, seu coração se acelerou. Ela sabia que aquele momento era crucial. Aproximando-se com cuidado, ela se apresentou, falando com a senhora sobre o que estava acontecendo, explicando a campanha de apoio e a ajuda que estava sendo organizada. A senhora, tocada pela gentileza e pelo esforço da jovem, concordou em se encontrar com algumas pessoas mais tarde. Enquanto isso, o filho, ao voltar para casa e perceber a ausência de sua mãe, entrou em pânico. Ele sabia que algo estava acontecendo, mas não conseguia compreender o que realmente estava se passando. Ele ficou horas trancado em seu quarto, revirando os pensamentos, tentando entender o que ele havia feito de errado. A preocupação com a mãe o consumia, mas também havia uma sensação de possessividade e medo. Ele não sabia o que seria de sua vida sem ela, e esse medo o mantinha paralisado, incapaz de agir de maneira racional. A jovem balconista, por sua vez, havia se organizado com outros moradores para uma reunião na praça central da cidade. A ideia era criar um ambiente seguro para a senhora, onde ela pudesse falar abertamente sobre suas necessidades e decidir os próximos passos. A reunião seria realizada na tarde seguinte, e todos os envolvidos estavam ansiosos para ajudá-la. O encontro aconteceu em um espaço simples, cercado por árvores antigas e bancos de madeira, onde a senhora, com Caramelo ao seu lado, sentou-se para ouvir o que os outros tinham a dizer. A jovem balconista foi a primeira a se aproximar, segurando a mão da senhora com delicadeza. "Estamos todos aqui para ajudar, professora", disse ela, com uma voz suave, mas cheia de determinação. "Você não precisa mais ficar sozinha. Estamos aqui para garantir que você tenha a liberdade e o apoio que merece." Os outros moradores começaram a se aproximar, cada um oferecendo palavras de apoio e ajuda, mas a senhora, ainda hesitante, sentia-se dividida.
Ela não sabia se poderia confiar totalmente nas pessoas, mas, ao olhar para Caramelo, que estava deitado ao seu lado, ela sentiu uma sensação de calma. Ele, sem saber, havia se tornado a chave para sua liberdade, o fio invisível que a conectava ao mundo que ela havia deixado para trás. Eu quero mudar, disse ela, a voz tremendo. Quero voltar a viver de verdade. Mas não sei como. A jovem, com um sorriso caloroso, segurou a mão da senhora e disse: Nós vamos ajudá-la, não se preocupe. Juntos, podemos fazer isso. O encontro na praça foi um divisor de águas para a senhora. Pela primeira vez em muitos anos, ela se sentiu verdadeiramente ouvida, compreendida e acolhida. O apoio das pessoas, que antes a viam como apenas uma professora distante, agora se mostrava genuíno. A jovem balconista, com sua calma e determinação, parecia ser o farol que ela precisava para atravessar as sombras da dúvida e do medo. E Caramelo, com sua presença silenciosa, era o guardião que a acompanhava sem palavras, mas com uma lealdade indiscutível. Quando o encontro terminou, a senhora se sentiu com um peso mais leve no coração, mas também com uma nova responsabilidade. Ela sabia que a partir dali teria que tomar decisões difíceis, e a ideia de desafiar o controle de seu filho começava a parecer cada vez mais inevitável. O primeiro passo para sua liberdade havia sido dado, mas o caminho seria longo e repleto de obstáculos. Ao voltar para casa, ela se sentou na velha cadeira de balanço, com Caramelo ao lado. O cachorro parecia perceber a agitação em sua mente e se deitou aos pés dela, como se quisesse confortá-la. Ela olhou para o cachorro, acariciou sua cabeça e pensou sobre tudo o que acontecerá naquele dia. Embora sentisse uma gratidão imensa por aqueles que haviam se oferecido para ajudá-la, ainda havia o receio do que viria depois. O filho dela ainda não tinha se conformado com a ideia de sua mãe estar saindo de casa e se aproximando de outras pessoas. Ele não entendia o que estava acontecendo e, ao invés de tentar se abrir, reagia com um crescente senso de posse e medo. Ele a via como sua única fonte de segurança, e não conseguia aceitar que ela estivesse buscando algo além do que ele podia oferecer. Essa dinâmica, embora silenciosa, estava criando uma tensão cada vez maior entre os dois. Na manhã seguinte, a senhora acordou cedo, como de costume, mas ao invés de seguir sua rotina monótona, ela se preparou para algo novo. Depois de refletir sobre a reunião e o apoio recebido, decidiu que iria ao mercado para comprar alguns ingredientes frescos. Era algo simples, mas para ela, essa pequena ação representava um primeiro passo rumo à sua independência. Ela sabia que ainda havia muito o que enfrentar, mas a sensação de fazer algo por si mesma, por mais insignificante que fosse, lhe dava forças. Caramelo, sempre ao seu lado, acompanhou-a até a porta, como se soubesse o quanto aquele gesto era importante. Ao sair para a rua, ela sentiu o ar fresco tocando seu rosto, e uma sensação de renovação começou a invadir seu ser. Ela não sabia o que o futuro reservava, mas havia algo em seu peito que dizia que agora, mais do que nunca, ela estava pronta para enfrentar o que viesse. Enquanto isso, o filho da senhora, cada vez mais desesperado, começava a perceber as mudanças em seu próprio comportamento. A possessividade sobre a mãe estava se tornando uma obsessão. Ele não sabia como lidar com a crescente sensação de que estava perdendo o controle. Ele tentava esconder a insegurança, mas ela era visível em seus olhos, nas suas palavras, em seu corpo tenso. A cada passo que a senhora dava em direção à sua própria liberdade, ele se sentia mais ameaçado e incapaz de reagir de forma racional. No mercado, a senhora se encontrou com alguns conhecidos, e embora as interações fossem curtas, ela sentiu algo novo, o respeito. Aquelas pequenas trocas de olhares e palavras a faziam sentir que, mesmo depois de tanto tempo, ela ainda tinha algo a oferecer ao mundo. Não estava mais apenas à margem, mas participando, mesmo que timidamente, da vida ao seu redor. Caramelo, ao seu lado, continuava a ser sua sombra fiel, parecendo sentir o que ela precisava antes mesmo de ela perceber. O filho, naquele mesmo dia, não se encontrava em casa, e a senhora soubera disso apenas quando chegou à porta.
Ele estava com seu amigo, em um de seus raros passeios. Embora não fosse uma libertação completa, a ausência dele lhe deu uma pequena janela de oportunidade para respirar. Ao entrar em casa, ela pensou por um momento: seria esse o momento certo para dar o próximo passo? Ela sabia que a decisão de ir mais longe significava um confronto direto com o filho. Mas ela também sabia que, por mais difícil que fosse, esse confronto era necessário. Ele não podia mais ser a razão de sua existência, e ela não podia continuar vivendo para satisfazer suas expectativas. Ela precisava descobrir quem realmente era fora daquelas quatro paredes, e, com a ajuda de Caramelo, ela sabia que podia encontrar essa resposta. O cachorro, por sua vez, parecia entender as mudanças que estavam acontecendo. Ele não questionava, não duvidava, mas simplesmente estava lá, oferecendo sua presença, sua lealdade e seu amor. Caramelo nunca precisou de mais do que isso para fazer a diferença na vida da senhora. E, aos poucos, ele também começava a fazer a diferença na cidade. Naquela noite, quando a senhora se preparava para dormir, com Caramelo deitado ao lado de sua cama, ela fechou os olhos com um sentimento de paz que não sentia há muito tempo. O amanhã, ela sabia, traria novos desafios, mas ela estava pronta para enfrentá-los. Caramelo, com sua lealdade inabalável, estava ao seu lado, e isso lhe dava uma força indescritível. Ela ainda não sabia como, mas estava decidida: o futuro seria diferente. Ela começaria a tomar as rédeas de sua própria vida e, com o apoio de Caramelo e das pessoas que haviam se unido em torno dela, ela finalmente sentiria o sabor da liberdade. A manhã seguinte chegou com uma brisa suave que agitava as folhas das árvores na rua da senhora. O que você está achando dessa história? Deixe seu comentário e me conte de onde você está assistindo. Não se esqueça de se inscrever no canal. Fique até o final, tem uma palavra surpresa esperando por você. Caramelo, como sempre, estava ao seu lado, observando atentamente tudo ao seu redor. Ele parecia sentir a mudança no ar, algo que ela não conseguia nomear, mas que estava em cada fibra de seu ser. Hoje, mais do que nunca, ela sentia que precisava dar o próximo passo, o passo que a separaria, de uma vez por todas, da vida que ela vivia há tanto tempo. Ela se levantou da cama mais cedo do que o habitual e, sem fazer barulho, se aproximou da janela. Olhou para a rua, onde o sol estava começando a iluminar suavemente os prédios e os campos ao redor da cidade. A tranquilidade daquele momento parecia contrastar com o turbilhão que acontecia dentro dela. Hoje seria o dia em que ela finalmente enfrentaria o filho. Ela não sabia como, ou o que diria, mas sabia que o momento tinha chegado. Caramelo se levantou ao perceber que a senhora estava pronta. Ele se aproximou, colocando sua cabeça sobre as pernas dela, como se pedisse permissão para seguir em frente. Ela sorriu, passando os dedos por sua pelagem dourada, e, pela primeira vez em muito tempo, sentiu a confiança que havia perdido. Caramelo estava com ela, e isso lhe dava forças para continuar. O filho, como sempre, havia saído para mais um de seus passeios, e a casa estava quieta. Isso lhe dava uma vantagem, uma oportunidade de se preparar para o que viria a seguir. A senhora se sentou à mesa, onde um pedaço de papel em branco aguardava. Ela pegou uma caneta, respirou fundo e começou a escrever uma carta para ele. Sabia que as palavras que escolhesse seriam cruciais. Era sua chance de explicar o que ela estava sentindo, de explicar sua necessidade de liberdade, de ser ouvida. Ela escreveu por horas, suas palavras vindas de um lugar profundo, cheio de tristeza, mas também de esperança. Quando terminou, ela leu o que havia escrito e, pela primeira vez, sentiu que estava dizendo a verdade, que estava realmente se abrindo. As palavras estavam simples, mas carregadas de emoção, um reflexo da jornada que ela estava vivendo. Filho, começou a carta, sei que você me ama e eu também amo você. Mas, por mais que eu tente, não consigo mais viver aqui, trancada, vivendo de acordo com as suas expectativas. Eu preciso de mais, preciso de liberdade, de me sentir parte do mundo novamente.
Eu sei que você não entende, mas por favor, tente me entender. Não estou me afastando de você por querer, mas sim por precisar. Você me ensinou a amar, e agora, é a minha vez de amar a mim mesma. Ela colocou a carta sobre a mesa e olhou para Caramelo, que estava ao seu lado, atento, como se já soubesse o que estava por vir. Ela não sabia se o filho a aceitaria ou se ele reagiria com raiva, mas uma coisa era certa, ela não podia mais viver na sombra do medo. Ela se levantou, respirou profundamente, e foi até o quarto do filho. Quando entrou, encontrou-o deitado na cama, imerso em seus próprios pensamentos, como sempre. Ele não a percebeu imediatamente, mas quando o fez, se sentou abruptamente, surpreso com sua presença. Ele não falava nada, apenas a olhava com olhos que misturavam confusão e apreensão. Eu preciso falar com você, ela disse, sua voz mais firme do que se sentia. Ela entregou a carta a ele, que a pegou com as mãos trêmulas. Você não precisa fazer isso, ele disse, tentando evitar o confronto. Sim, eu preciso, ela respondeu, sentando-se na cama ao lado dele. Eu não posso mais viver assim. Não posso mais viver apenas para te proteger, para atender suas necessidades. Eu tenho que ser eu mesma de novo. Eu não sei o que isso significa para você, mas sei que, se não fizer isso agora, nunca mais terei coragem de tentar. O filho olhou para a carta com os olhos cheios de frustração, mas também de uma dor silenciosa. Ele a leu em silêncio, e, ao terminar, ficou quieto, como se a carta tivesse o atingido de uma forma que ele não esperava. Ele não sabia o que dizer. A senhora olhava com uma mistura de compaixão e tristeza, sabendo que, naquele momento, ele estava enfrentando algo muito maior do que qualquer coisa que ela poderia explicar. Eu não sabia que você se sentia assim, ele finalmente disse, sua voz baixa. Eu só queria te proteger. Não queria te perder. Eu não estou indo a lugar nenhum, ela respondeu suavemente. Eu só preciso encontrar um lugar para mim mesma, sem me perder em você. Eu sempre vou estar aqui, mas não posso ser sua âncora para sempre. O filho ficou em silêncio por um longo tempo, e Caramelo, que estava observando de perto, deu um pequeno passo em direção a ele. O filho olhou para o cachorro e, por um momento, parecia compreender a lealdade silenciosa que Caramelo sempre oferecerá à sua mãe. Eu não sei o que vai acontecer depois disso, o filho disse finalmente, com uma tristeza que ninguém imaginava ver nele. Mas, eu entendo. Eu te amo, mãe. E, naquele momento, algo dentro da senhora se suavizou. Ela sabia que a luta não tinha terminado, mas agora, ela sabia que o primeiro passo havia sido dado. A senhora não sabia ao certo o que o futuro lhe reservava, mas, depois da conversa com o filho, algo começou a mudar dentro dela. A dor da separação, o medo do desconhecido, estavam sendo substituídos por uma sensação crescente de liberdade, embora o processo fosse lento e difícil. Ela se levantou daquela conversa com uma leveza que não sentia há anos. Mesmo sem ter todas as respostas, ela sentia que havia dado o primeiro passo em direção ao que realmente queria, uma vida em que ela pudesse ser mais do que a mãe do filho, mais do que a mulher trancada em sua própria casa. Ela queria ser ela mesma, finalmente. Caramelo, que estava sempre ao seu lado, percebeu a mudança. O cachorro parecia ter uma percepção aguçada das emoções da senhora, e, quando ela se levantou da cama com um sorriso, ele abanou o rabo como se estivesse celebrando com ela. Para ele, tudo o que importava era que ela estivesse bem, feliz, e com isso, ele também ficava em paz. Caramelo nunca questionou as razões por trás de seus atos. Ele simplesmente confiava nela. Naquela tarde, a senhora decidiu que precisava dar outro passo. Ela sabia que, para se desvincular totalmente da vida que tinha com o filho, precisava construir algo novo para si mesma. A cidade onde vivia era pequena, mas havia algumas opções de atividades que poderiam ser de seu interesse. Ela lembrou-se de um grupo de artesanato que se reunia uma vez por semana no centro cultural local.
O trabalho manual sempre foi algo que a acalmava, algo que a fazia se sentir produtiva e criativa, mas por tantos anos ela havia se deixado consumir pelo peso da rotina e pela necessidade de cuidar de seu filho. Ela se vestiu, colocou os sapatos, e com Caramelo ao seu lado, se dirigiu até o centro cultural. Cada passo que dava parecia mais seguro do que o anterior, e, quando chegou ao local, o ambiente caloroso e acolhedor fez seu coração bater mais forte. O grupo de mulheres estava reunido, e a senhora, mesmo sem saber exatamente como se encaixaria, se aproximou com um sorriso tímido, mas genuíno. As mulheres a receberam com simpatia, e, logo, ela estava compartilhando risos e histórias enquanto aprendeu a fazer pequenas peças de cerâmica e bordados. Caramelo, como sempre, ficava ali, deitado ao lado dela, observando com atenção, mas sem fazer barulho. A senhora se sentia viva novamente, não por ter dado grandes passos, mas por ter dado um pequeno, mas significativo, passo em direção ao que era para ela. Cada ponto que ela bordava, cada pincelada na cerâmica, era um pedaço de si mesma que ela estava redescobrindo. Quando o grupo terminou a atividade daquele dia, uma das mulheres a convidou para um café. Ela aceitou, e, enquanto conversavam, percebeu como era bom estar entre pessoas que a viam como algo além de uma esposa, uma mãe, ou uma professora. Elas a viam como uma pessoa, com seus próprios desejos, medos e esperanças. Naquela noite, ao voltar para casa com Caramelo, ela se sentiu mais forte do que nunca. Ela havia dado mais um passo. Mesmo que a estrada estivesse cheia de desafios e incertezas, ela sabia que estava no caminho certo. Mais importante ainda, ela estava fazendo isso por ela mesma, pela primeira vez em muito tempo. Ao chegar em casa, o filho estava sentado na sala, olhando pela janela com um olhar distante. Quando ele a viu entrar, não disse nada de imediato, mas a observou atentamente. Ele havia notado a diferença nela. Havia algo novo em seu olhar, uma confiança que não estava ali antes. Ela se aproximou dele e, sem palavras, se sentou ao seu lado. Como foi seu dia? Ele perguntou, tentando manter o tom casual, mas com um toque de vulnerabilidade em sua voz. Ele sabia que as coisas entre eles não seriam as mesmas, mas não sabia como reagir. Não sabia como lidar com a mudança que estava acontecendo diante de seus olhos. Foi bom, ela respondeu com um sorriso suave. Fui ao centro cultural. Conheci algumas pessoas, aprendi algumas coisas novas. Foi bom para mim. Ele não respondeu imediatamente. Apenas a observou, tentando compreender o que aquela mudança significava. Ele estava perdido em seus próprios pensamentos, mas uma coisa ficou clara: ele não queria perder a mãe, mas estava começando a entender que ela precisava de espaço para ser quem ela realmente era. Caramelo, que estava deitado aos pés da senhora, olhou para o filho, como se pedisse que ele também entendesse a transformação que estava acontecendo. O filho olhou para o cachorro, e, por um momento, parecia que ele estava tentando entender a lição silenciosa que Caramelo sempre oferecia. O amor incondicional, a lealdade silenciosa, e o poder de deixar alguém crescer ao seu próprio ritmo. Naquela noite, a senhora foi para a cama com uma sensação de paz. Ela sabia que a jornada estava apenas começando, mas, pela primeira vez em muito tempo, ela estava no controle da própria vida. Não importava o quanto fosse difícil, ela estava pronta para caminhar sozinha, mas sabia que não estava sozinha. Caramelo, o fiel amigo, sempre ao seu lado, seria a força que a guiaria. O tempo passou, e o que parecia um pequeno passo se tornou uma nova rotina para a senhora. Cada dia, ela acordava com um novo propósito, mesmo que pequeno. Os encontros no centro cultural estavam se tornando algo essencial em sua vida. Ela se descobria mais a cada atividade, seja bordando, modelando cerâmica ou apenas conversando com as mulheres do grupo. Para ela, aquelas horas eram uma válvula de escape da tensão que ainda existia em casa. Caramelo, como sempre, a acompanhava nas idas e vindas. Ele estava ao seu lado em cada momento, e a senhora já começava a notar o quanto o cachorro parecia sentir as mudanças dentro dela.
Havia algo mais em seu olhar, uma compreensão silenciosa que a fazia se sentir mais acompanhada do que nunca. O cachorro estava ali para protegê-la, mas também para ser o espelho de sua própria transformação. A mudança também estava acontecendo em casa. O filho dela ainda passava os dias fora, mas, ao retornar, havia algo diferente na maneira como ele a olhava. Não era mais aquele olhar de posse, mas de aceitação silenciosa. Ele ainda se sentia inseguro e perdido, mas parecia perceber, pouco a pouco, que a mãe dele não era mais aquela mulher submissa, à sua disposição para atender todas as suas necessidades. Ela estava crescendo, ganhando o espaço que sempre precisou, e ele não podia impedir isso. Às vezes, ele ainda tentava controlar a situação, mas a senhora sabia que o controle dele sobre ela estava diminuindo. Cada passo que ela dava em direção à sua independência tornava mais difícil para ele manter a dinâmica de dependência. Em um dos dias, enquanto a senhora retornava do centro cultural com Caramelo, algo novo aconteceu. O filho a aguardava na porta, com um semblante mais calmo, mas ainda com aquela expressão de quem está tentando entender tudo o que está acontecendo. Ela se aproximou dele, e, ao vê-la chegar, ele se levantou. Eu pensei sobre o que você me disse, ele começou, as palavras saindo com dificuldade. Eu não entendo tudo isso, mas, você tem razão. Não posso te prender mais. Se isso é o que você precisa, eu vou tentar entender. A senhora olhou para ele, surpresa. Ela não esperava uma conversa tão aberta. Durante tanto tempo, ele havia sido fechado em seus próprios medos e inseguranças, mas agora, ela sentia que ele estava realmente tentando mudar. Era um pequeno passo, mas foi um avanço enorme. Ele estava aceitando a mudança, ainda que hesitante, mas estava aceitando. Caramelo, que estava sempre atento a cada movimento, se aproximou do filho e, com seu olhar tranquilo, se deitou aos seus pés. O filho olhou para o cachorro e sorriu, como se sentisse que, de alguma forma, o animal também tinha contribuído para essa mudança. A senhora, sentindo a tensão diminuir entre ela e o filho, respirou fundo e disse com um sorriso suave: Eu sei que isso não é fácil. Eu também não sabia como seria. Mas, com o tempo, vai ficar mais natural. Eu não quero te perder, mas eu também preciso ser quem eu sou. Ele assentiu, e, embora a incerteza ainda pairasse no ar, havia algo diferente na forma como se relacionavam agora. Era um começo, e, para a senhora, esse começo já era uma vitória. O dia a seguir foi marcado por uma nova energia na casa. O filho e a senhora começaram a partilhar momentos de conversa, às vezes até rindo das pequenas coisas da vida. Ela ainda sabia que as velhas tensões não desapareciam da noite para o dia, mas sentia que, ao menos, havia espaço para uma nova forma de relacionamento. E, apesar da saudade que ele sentia pela mãe que sempre fora, ele começou a ver que ela não desapareceria e ela apenas estava se reinventando. Caramelo, sempre presente, estava ali para mediar as situações com sua calma e paciência. Ele nunca precisou dizer uma palavra. Sua lealdade e presença silenciosa diziam tudo. Em momentos como aquele, ele era o elo que unia as partes quebradas e mostrava que a verdadeira mudança vinha do amor incondicional e da confiança. Naquela noite, a senhora sentiu um alívio que não sentia há muito tempo. Ao se deitar, Caramelo se aninhou aos seus pés, como se soubesse que o dia fora um pequeno avanço. Ela sorriu e acariciou a cabeça do cachorro, agradecendo por sua companhia constante. Talvez, ela pensou, o verdadeiro caminho da liberdade não fosse apenas sobre se afastar, mas também sobre a reconstrução do que já existia. Ela não precisava abandonar tudo. Ela apenas precisava encontrar uma nova maneira de ser. O filho, em seu quarto, pensava sobre a conversa que tivera com a mãe. Havia algo em seu coração que se aquecia quando pensava nela tomando as rédeas de sua própria vida. Ele sempre a viu como uma figura forte, mas nunca percebeu o quanto ela havia se perdido ao longo dos anos. Agora, ele começava a entender que, para ela ser a melhor mãe que ele poderia ter, ela precisava ser, antes de mais nada, a melhor versão de si mesma.
Os dias seguiram, e a senhora continuou a dar passos tímidos, mas significativos, em sua nova jornada. A cada novo encontro no centro cultural, ela se sentia mais conectada com a parte de si mesma que tinha sido adormecida por anos. Era como se ela estivesse finalmente tirando os grilhões que a prendiam e redescobrindo o prazer de ser quem ela realmente era. Caramelo, com seu olhar atento e constante presença, parecia entender tudo. Cada momento de silêncio entre os dois era confortável, pois, para ela, o cachorro simbolizava a liberdade e a lealdade que ela tanto buscava. Mas o verdadeiro teste estava apenas começando. Embora o relacionamento entre ela e o filho estivesse mais calmo e aceitante, as tensões não desapareceram por completo. Ele ainda estava perdido, ainda lidava com suas próprias inseguranças e o peso de suas escolhas. Às vezes, ele parecia desconfortável com a nova dinâmica entre eles, como se a figura da mãe que ele sempre conheceu estivesse se transformando diante de seus olhos. Ele não sabia como reagir a isso. Sentia-se perdido, como se estivesse tentando se reconectar com uma mulher que ele não reconhecia mais, e ao mesmo tempo, com uma mulher que desejava dar algo novo para si mesma. Caramelo, como sempre, estava lá, e sua presença foi mais essencial do que nunca. Quando o filho ficava distante ou excessivamente introspectivo, o cachorro aproximava-se dele e, com um simples toque de sua pata, chamava-o para a realidade. Era como se o cachorro fosse um elo invisível, ligando os dois de uma maneira que as palavras não podiam. Certa tarde, quando a senhora chegou em casa após mais uma reunião no centro cultural, percebeu que o filho estava sentado à mesa, com um olhar pensativo, mas menos agitado. Ele levantou os olhos quando ela entrou e, sem rodeios, falou: "Eu pensei mais sobre o que você disse, e eu sei que não posso continuar com a mesma atitude. Sei que você precisa desse tempo, e acho que, de alguma forma, até mesmo eu preciso disso. Eu não estou bem, e você também não estava. Eu percebi que essa relação entre nós dois estava nos sufocando." A senhora se aproximou dele, surpresa pela clareza em suas palavras. "Eu não quero que você se sinta abandonado. Quero que você saiba que estarei aqui, mas que, ao mesmo tempo, preciso de espaço para ser quem sou. Eu espero que, com o tempo, você também encontre o seu caminho, o seu lugar." Ele olhou para ela por um longo momento, e, embora o peso do passado ainda estivesse lá, havia uma leveza em seus olhos que ela não via há muito tempo. Ele não sabia se estava pronto para aceitar todas as mudanças que ela estava implementando em sua vida, mas ao menos ele estava começando a compreender que, assim como ela, ele também precisava aprender a viver de forma mais saudável e independente. Nesse dia, ela sentiu que talvez a relação deles nunca fosse ser exatamente o que havia sido antes, mas isso não significava que não pudesse ser algo melhor. Mais honesto, mais real. Caramelo, ao perceber que a conversa estava se resolvendo de maneira pacífica, se deitou aos pés de ambos e fechou os olhos, como se já soubesse que aquele era o momento para deixar os dois processarem a situação. Ele não precisava interferir. Seu papel era ser uma constante de amor e tranquilidade. Naquela noite, depois de um jantar silencioso e tranquilo, a senhora e o filho se sentaram na sala, sem pressa de falar. Ela sabia que o próximo passo seria desafiador para os dois, mas ela também sabia que ele já estava tentando, e isso a fazia acreditar que, com o tempo, ambos encontrariam um novo equilíbrio. O filho, olhando para o cachorro, disse de forma calma: "Acho que o Caramelo tem algo de especial. Ele sempre sabe como nos acalmar, não é?" A senhora sorriu, e, com os olhos cheios de carinho, respondeu: "Ele tem esse poder. Ele sabe o que precisamos, mesmo quando não sabemos." Naquela noite, quando se deitou, ela sentiu uma paz que não experimentava havia muito tempo. O caminho da mudança era longo e incerto, mas ela não estava mais sozinha. Caramelo estava com ela, e, de alguma forma, o amor silencioso do cachorro a fazia acreditar que ela estava no caminho certo. Não importava o que o futuro reservava, ela sabia que, com Caramelo ao seu lado, ela poderia enfrentar qualquer coisa. A mudança, embora gradual, estava acontecendo.
E o melhor de tudo era que a senhora estava finalmente se encontrando novamente. O tempo passou e, com ele, a senhora passou por muitas transformações. A mudança que começara tímida e cheia de incertezas se tornará um novo capítulo de sua vida, um capítulo que ela jamais imaginou ser possível. O filho dela, embora ainda em sua jornada pessoal, estava mais tranquilo, mais compreensivo. Ele estava começando a entender que as coisas precisavam mudar, tanto para ele quanto para ela. Ela, por sua vez, sentia que estava ganhando cada vez mais espaço. Estava em sintonia com sua própria alma, redescobrindo quem ela realmente era. Os encontros semanais no Centro Cultural tornaram-se momentos sagrados para ela, e, mais importante ainda, os pequenos momentos com o filho se tornaram oportunidades de reconciliação, de compreensão mútua. Eles ainda não estavam completamente livres das sombras do passado, mas a senhora sabia que o relacionamento entre eles estava evoluindo, se tornando mais saudável e genuíno. Caramelo, o fiel amigo, continuava a ser seu alicerce. O cachorro nunca pediu nada, nunca exigiu nada. Ele apenas estava lá, com seus olhos brilhantes e seu rabo sempre abanando. A cada dia que passava, ele era o elo silencioso entre mãe e filho, ajudando-os a curar feridas que, até então, pareciam impossíveis de curar. Naquela manhã, a senhora acordou com um sentimento de paz. Olhou pela janela, viu o céu claro e sentiu uma brisa suave. Ela não se sentia mais prisioneira de sua própria vida, e isso era algo novo para ela. Finalmente, ela estava vivendo por ela mesma. Quando Caramelo saltou para a cama, como de costume, com seu olhar ansioso e seu rabo agitado, ela sorriu. O cachorro tinha sido seu guia, sua luz na escuridão, e ela sabia que sem ele, essa jornada seria muito mais difícil. O filho, depois de semanas de conversas abertas e sinceras, estava agora mais confiante. Ele tinha seus próprios desafios, mas estava aprendendo a se encontrar novamente. Não dependia mais de sua mãe para preencher os vazios de sua própria vida. Eles tinham encontrado um novo equilíbrio, algo que antes parecia distante. E, de certa forma, ele também estava começando a aceitar que a mudança era necessária, que a mulher que ele conhecia precisava ser deixada ir para que uma nova versão dela pudesse surgir. Foi então que, em uma manhã ensolarada, o filho se aproximou dela com um sorriso genuíno no rosto. Ele estava segurando uma chave. Não uma chave qualquer, mas a chave de um pequeno apartamento no centro da cidade. Mãe, eu estava pensando, ele começou, nervoso, mas ao mesmo tempo determinado. Eu encontrei um lugar para mim. Um lugar onde eu posso começar do zero. Sei que você tem seu próprio caminho agora, e acho que está na hora de eu também encontrar o meu. A senhora olhou para ele, tocada pelas palavras e pela ação dele. Havia algo novo em sua voz, algo que ela nunca tinha ouvido antes, e a força de alguém que estava pronto para recomeçar. Eu acho que isso é ótimo, ela respondeu, com os olhos brilhando. Você está fazendo o que precisa ser feito. Eu sempre vou estar aqui para você, mas é importante que você viva a sua própria vida também. Eu te apoio completamente. O filho sorriu, e, ao ver a mãe tão serena e confiante, ele também se sentiu em paz. O tempo que ele passará tentando encontrar um equilíbrio com ela agora fazia sentido. Ele estava pronto para seguir em frente. Ele sabia que ela não o deixaria, mas ele também sabia que ela agora estava encontrando sua própria felicidade, longe de ser apenas a mãe de alguém, mas a mulher que ela sempre deveria ter sido. Eles se abraçaram, e, ao fundo, Caramelo se levantou, dando uma pequena corrida pelo corredor, como se soubesse que esse era um momento de celebração. Ele se aproximou da senhora e do filho, balançando o rabo com mais entusiasmo do que nunca. A senhora sentiu, naquele momento, uma onda de gratidão. Não só pelo filho, que agora estava dando os seus próprios passos em direção ao futuro, mas também por Caramelo, que sempre esteve ali, silencioso e firme, acompanhando-a em cada etapa dessa jornada. O filho saiu com a chave em mãos, pronto para começar sua nova vida. A senhora ficou ali, com Caramelo ao seu lado, observando-o se afastar.
Ela sabia que as coisas entre eles nunca seriam perfeitas, mas elas eram, finalmente, verdadeiras. Eles estavam se encontrando no meio do caos, em um terreno comum onde o amor e o respeito se entrelaçavam. Ela olhou para o cachorro e acariciou sua cabeça com carinho. Obrigado, Caramelo. Sem você, nada disso seria possível. O cachorro, como sempre, olhou para ela com seus olhos confiantes e amorosos. Ele sabia que sua missão estava cumprida. Agora, ela estava livre, estava feliz. E ele, sempre ao seu lado, ficaria ali, como o guardião silencioso de sua liberdade. Com um sorriso sereno, a senhora virou-se para a janela, olhando para o horizonte. O futuro ainda era um mistério, mas ela sabia que, com Caramelo ao seu lado e com a coragem que ele ajudou a despertar nela, ela estava pronta para encarar qualquer coisa. E assim, a senhora e Caramelo seguiram, finalmente livres para escrever suas próprias histórias. Fim. Você chegou até aqui? Então comente o Liberdade, curta e compartilhe. Aproveite e inscreva-se no canal para não perder mais histórias incríveis. Sua ajuda é importante. Até a próxima história.